Depois de muita expectativa, finalmente começou o ano letivo 2022. A incerteza e a ansiedade ainda estão presentes na comunidade escolar. Com tantos desafios nessa retomada, o Jornal da Clube traz agora um debate para esclarecer pais, professores e gestores que vão estar diretamente envolvidos com a educação. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, a psicopedagoga Anita Carvalho. Em Araraquara, a representante do grupo Escolas Abertas, Maria Fernanda Teixeira Rocha. E em Sertãozinho, a advogada Amaranta Torquato. Eu vou começar com a Anita aqui em Ribeirão. Anita, nós tivemos um claro prejuízo de no mínimo 2 anos aí para a educação, né? E simplesmente não dá para colocar uma pedra e retomar como se nada tivesse acontecido. Qual é a nossa principal meta para recuperar tudo aquilo que a gente perdeu? Boa tarde. Boa tarde. Sim, não dá para colocar uma pedra e dizer que nada aconteceu, né? O que é preciso agora é colocar em prática o planejamento que já deveria ter sido feito e em muitos casos foi feito no final do ano. Um planejamento para 2022, onde o principal objetivo e meta é da chegada dessas crianças na escola, uma primeira avaliação, uma sondagem, né, de como essas crianças se encontram, porque não dá para a gente simplesmente pular, queimar etapas, né? Então é necessário este olhar de toda a coordenação ali da escola, juntamente com os professores, para aí sim traçar o que qual a meta para ser atingida, né? Porque as crianças elas virão com muita defasagem, né? Com um prejuízo mesmo, porque não foi ensinado, elas não tiveram acesso, não foi aprendido os conteúdos, então não dá para você pular conteúdo. Então é preciso ter este olhar de uma sondagem para poder ver como essas crianças estão. Anita, e tem assim uma certa verdade intocável que no estado de São Paulo a gente não reprova aluno, não segura aluno. É por aí mesmo? Não tem alternativa? Na verdade, desde 92, né, 1992, quando então Paulo Freire era secretário da Educação no estado de São Paulo, e aí foi implementado esse tipo de educação, né, a educação onde não há a reprovação, a retenção do aluno. Então, é aquela progressão automática. Mas há mecanismos, sim, para que o professor, a escola, possa, juntamente com os pais, estar retendo este aluno. Só que é algo assim que realmente precisa de todo um processo para poder realmente não haver prejuízo para o aluno, né? Porque nós não queremos isso, pelo contrário. Mas é direito, sim, que o aluno, quando ele não teve acesso e mesmo tendo acesso aos conteúdos, não conseguiu render aquilo que era necessário e esperado, é um direito dele, embora não seja visto como tal, mas é um direito dele voltar e fazer, né, e ter acesso aos conteúdos novamente. Exatamente. Agora eu vou falar com a doutora Maria Fernanda, ela que representa o grupo Escolas Abertas lá de Araraquara. Maria, nós, é claro, cobramos muito as autoridades, né? Cobramos as prefeituras, o governo do estado e até mesmo o Ministério da Educação. Mas é preciso criar uma consciência aí de que a comunidade escolar precisa participar desse momento de retomada? Pais, professores, entidades de classe, inclusive, todos têm muita responsabilidade nesse processo? Sim, com certeza. Tem que ter uma ação em conjunto e, na verdade, o que acontece é que, como a sociedade pouco educada, pouco ela vai cobrar sobre a educação. E esse é o grande problema até do que veio da pandemia, esse descaso com a educação vai criar sem essa consciência. Então, é tão importante porque a gente está visando o futuro, não só o presente, mas toda a sociedade, os pais, professores,
algumas classes, inclusive o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público tem uma função importantíssima aí que não pode ser negligenciada, de cobrar esse retorno e essa recuperação do aprendizado. E eu acho que as famílias têm o seu papel de cobrar, mas infelizmente, quanto menor o grau de instrução dos pais, que na verdade é a classe social mais afetada por essa pandemia em relação à educação, menos eles cobram esse retorno. Então, também tem muitos fatores polêmicos, políticos envolvidos nisso que amedrontam as pessoas. E a gente já sabe que a escola, dentro do ambiente pandêmico, do mundo pandêmico atual, é um dos ambientes que menos tem contaminação. Então, não há justificativa alguma para adiar esse retorno, como algumas cidades ainda estão adiando. E a sociedade, principalmente os pais, que são os principais responsáveis pelas crianças, têm o direito e eu diria que o dever de cobrar isso. Não aceitem nada menos que a educação de seus filhos. Eu vou falar agora com a doutora Amaranta, que está em Sertãozinho. Doutora, durante essa pandemia, a gente viu muita incoerência, muitas vezes parecia um diálogo de surdos, né? E a mais nova, a mais recente delas, é essa questão do passaporte sanitário, né? Que está constrangendo muito, assim, as famílias das crianças que talvez tenham obrigação de serem vacinadas, se não podem perder aula. Enfim, tem base legal para isso? Olá, tudo bem, Felipe? É muito importante essa questão que vocês estão levantando, porque, na verdade, não existe nenhum direito absoluto no nosso ordenamento jurídico. E se o poder familiar não é absoluto, o direito de intervenção do Estado também não é absoluto e deve ser praticado de forma mínima nas famílias e nas deliberações que essas famílias tomam, sobretudo em relação aos seus filhos. Foi veiculado, erroneamente, inclusive, sobre a destituição, a perda do poder familiar, como sanção aí no caso de pais que não vacinassem os seus filhos. E o que precisa ficar pontuado é que essa sanção, ela é efetivada de forma excepcional e só pode ser aplicada nas hipóteses da lei que são taxativas, ou seja, a gente não permite ampliação do rol que está especificado na lei, que são casos de destituição familiar, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Mas o que tem que ser levado em consideração é que a Anvisa não é o órgão competente para estabelecer a obrigatoriedade legal da vacina. Tanto assim que a própria Anvisa publicou nota informando que suas recomendações para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos não possuem caráter mandatório e visam um cuidado adicional para o início da imunização dessa faixa etária no Brasil. Desde 1973, o Plano Nacional de Imunização, instituído pela Lei 6.259, é quem institucionaliza as políticas públicas de vacinação no Brasil. Por esse motivo é que a obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes, incluída no ECA, não se aplica à vacinação da Covid em crianças e adolescentes. O que tem que ser posto em discussão é que a possibilidade de multa, perda de guarda, responsabilidade penal dos pais que se opõem a vacinar seus filhos, e a quem se incutir a responsabilidade em caso de efeito adverso grave em crianças e adolescentes, visto que os próprios fabricantes da vacina afirmam ser um produto de caráter ainda experimental, do qual eles mesmos se eximem da responsabilidade. Então, essa cobrança do passaporte vacinal, por exemplo, no momento da realização das matrículas escolares, configura uma agressão dupla, tanto à preservação da saúde, aos que não querem se submeter ao risco da vacina experimental, quanto de limitar um direito infantil constitucional de acesso à educação. Exatamente. Deixa eu voltar agora aqui para Ribeirão Preto com a Anitta. Com tanto medo
essa guerra de informação e até mesmo com esse exagero de imposições, o objetivo final, que é a educação, está sendo deixado bem de lado, né? Isso não está ofuscando, inclusive, na cabeça das crianças, a meta que se busca na escola de verdade? Para dar um panorama para a gente, tem casos assim bem graves de crianças que estão despreparadas ali no ambiente escolar? Sim, claro, como eu falei, né? A gente não pode queimar etapa, não pode pular etapa. E a escola, ela tem que ser um ambiente seguro e confiável. A criança, ela precisa se sentir acolhida e segura, porque só assim, ela sentindo isso, ela vai ter confiança e vai começar a adquirir confiança nos professores e em todo o ambiente escolar, porque isso é que faz a grande diferença no aprendizado, porque a criança que vem porque os adultos e mesmo as informações, elas são passadas para as crianças e as crianças não têm discernimento ainda para estar entendendo o que está acontecendo. Então, elas já ficam apavoradas, né? Aterrorizadas mesmo, e isso atrapalha todo o desenvolvimento dela dentro da escola. Então, vamos dizer assim, essa guerra que está começando, que está acontecendo, né? Ela atrapalha demais a educação. Nós temos casos, sim, de crianças com um déficit de aprendizagem, porque não um transtorno nem dificuldade, não, déficit mesmo, porque não foi passado. Ela queimou etapa, ela pulou de um ciclo de educação infantil e foi direto para o ensino fundamental, muitas vezes até para o segundo ano, né? Veja bem, então não houve ainda a iniciação da alfabetização. Então, são conteúdos importantíssimos que já são trabalhados desde a educação infantil, conquistando, ou melhor, dando a eles a autonomia. Então, isso tem dificultado muito, a educação está sofrendo demais e os maiores prejudicados são as crianças, né, os alunos. Deixa eu falar com a Araraquara agora. Doutora Maria Fernanda, pelo grupo Escolas Abertas, vocês travaram uma luta bastante árdua para devolver as crianças ao ambiente escolar, né? O Brasil foi recordista mundial aí em distanciamento das crianças das aulas presenciais. Mas nesse momento ainda não dá para dizer que a luta, que essa batalha acabou, né? Estaríamos aí num segundo tempo desta partida? Infelizmente, eu acho que a gente ainda está no primeiro tempo. Eu digo isso porque, exatamente como a Anita falou, a gente está enfrentando problemas seríssimos com essa questão de progressão automática, de queima de etapa, da evasão escolar das crianças e pré-adolescentes. Então, a gente está, no primeiro tempo ainda, com uma luta muito grande pela frente. De acordo com índices já divulgados pela Unesco, OMS e outros órgãos, a gente vai ter um déficit educacional de mais de 20 anos, um retrocesso. Tá? Então, a gente lutou para não perder mais ainda, mas a perda foi muito grande e por conta dessa questão de uma criança, por exemplo, que em 2020 estava no primeiro ano e agora em 2022 está no terceiro ano, muitas vezes ela não sabe nem ler e escrever, ela vai arrastar ou literalmente empurrar com a barriga essa educação, né? Então, como é que vai ser esse resultado lá no futuro? Então, eu acho que isso não está no segundo tempo, não, infelizmente está no primeiro. Nós temos um problema enorme no nosso colo em relação à educação, esse déficit educacionalmente nas escolas públicas. O ensino online para essa faixa etária foi lamentável, não funcionou, isso já é mais que claro. Então, acho que a gente tem que ter políticas públicas, envolvimento da sociedade e das famílias para que esse prejuízo seja minimizado. Exato. E não tem que perder mais nenhum dia de aula. Tem que correr atrás do prejuízo. Definitivamente. Agora eu vou falar com o Sertãozinho. Doutora Amaranta, com todas estas questões que orbitam a educação e não querem dizer necessariamente respeito à educação, mas questões políticas, ideológicas, no final das contas, a família está perdendo o controle das crianças, quando, na verdade, a responsabilidade dos pais sobre os filhos é uma questão consagrada? Sim, Felipe. O poder familiar tem que ser colocado aí como questão principal na decisão da vida dos filhos.
é vedada, né, a discriminação das crianças e adolescentes frente ao seu direito de viver e participar livremente da sociedade, participar da vida familiar comunitária sem discriminação. E a exigência do comprovante vacinal para crianças e adolescentes, bem como para qualquer cidadão, é ilegal e arbitrária, né? Essa vacina não compõe o calendário vacinal ainda do Ministério da Saúde e, portanto, a exigência da comprovação da vacina como condicionante, por exemplo, para a matrícula de crianças, está em desacordo com a legislação brasileira. Acho que um fato muito importante que a gente pode trazer também à discussão é que, por exemplo, no pico agora, né, dessa nova variante aqui no Brasil, as escolas estavam fechadas, o que mais uma vez consagra os estudos feitos lá em 2020, já em setembro de 2020, até pela Secretaria Estadual de Educação, de que, na verdade, as escolas não são, né, esse ambiente de contágio como tanto se quis propagar, né, veicular. O movimento Escolas Abertas também trouxe muito essa questão, né, de que as escolas não são o principal local de contaminação. E aí fica até a pergunta para a gente, né, porque a própria Secretaria Estadual de Educação depois traz essa questão de que vai exigir, né, o comprovante, né, vai solicitar o comprovante de vacinação dessas crianças, só que ela mesma lá atrás trazia essa informação, né? Foi também uma das secretarias mais parceiras aí do movimento Escolas Abertas no retorno das atividades presenciais nas escolas. Então, eu vejo muita incoerência nos discursos que normalmente acabam se transformando em discursos só políticos mesmo. Infelizmente, né? Bom, integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado. De Ribeirão Preto, a psicopedagoga Anita Carvalho. Em Araraquara, a representante do Escolas Abertas, Maria Fernanda Teixeira. E em Sertãozinho, a advogada Amaranta Torcato. Desde já e mais uma vez, muito obrigado pela participação de todas vocês.